E aí galera, hoje eu vim conversar com vocês aqui no meu primeiro vídeo no canal, se esse carinha me permitir. A ideia aqui desse canal é a gente falar sobre vida, sobre audiovisual, que é com o que eu trabalho, trocar ideia. Basicamente aqui eu quero só falar pra câmera e poder achar pessoas com quem a gente pode se conectar. E acho que um primeiro tema que é muito importante, que eu tava pensando que eu queria trazer pra esse canal e pra esse vídeo, seria sobre mudança. Poder compartilhar uma experiência pessoal e trazer essa reflexão aqui, acho que a gente pode se conectar muito, assim, porque eu vejo hoje, trabalhando com audiovisual, a gente tá com um conteúdo, né, muito mais sempre do mesmo, né, principalmente no Instagram, parece que tá sempre tendo que obedecer o algoritmo, a gente não consegue mais ter essa conexão, né, então a ideia, além de eu trazer essas reflexões aqui, é a gente bater um papo, né. Eu atualmente moro em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e antes eu morava em Novo Hamburgo, que é uma cidade que fica a 40 quilômetros daqui, na região metropolitana mesmo, e foi a cidade onde que eu cresci e morei a maior parte da minha vida. Durante muito tempo eu acho que eu tinha uma sensação, assim, de que eu não pertencia àquele lugar, assim. Eu gostava muito de morar, foi onde é que eu estudei, cresci, fiz meus amigos, fiz toda a minha base de vida, né? Mas sempre tinha uma sensação de que eu não tinha um pertencimento, porque eu nasci aqui em Porto Alegre, só que fui morar em Novo Hamburgo. Aí, há uns 2 anos atrás, eu tive um ano bem atípico na minha vida, assim, de acontecimentos pessoais, e eu resolvi que eu precisava, eu acho que de fato, fazer essa escolha que eu queria há tanto tempo, de poder mudar de cidade, e eu acho que abrir um pouco os meus horizontes, assim, no sentido de que, tá, aonde que eu pertenço e aonde que eu me senti eu mesmo de verdade. E aí que vem a mudança, né, porque a gente se questiona nesses momentos e resolve finalmente arriscar, né? E eu acho que quando a gente de fato toma essa decisão, é uma das coisas, eu acho que mais importantes que podem acontecer pra gente, é a gente poder fazer uma escolha que vai fazer bem pra gente. Essa mudança no início, ela não é tão fácil, né? Se for parar pra pensar, porque tu vai sair de uma cidade onde tu tem toda tua família, teus amigos, onde tu conhece todo mundo, onde é que tu mora com os teus pais, pra ir pra uma cidade que tu vai morar sozinho, que tu tem que fazer novos ciclos de amizade, e é um desafio. Mas 1 ano depois, 1 ano e 4 meses depois que eu fiz essa escolha, assim, eu vejo que foi muito certo o que eu fiz, por mais desafiadora que foi o processo, né, de um modo geral. É um incentivo, talvez, pra você que talvez esteja aí num momento, assim, procurando alguma resposta, alguma coisa, ou pensando em alguma mudança que você precisa fazer na sua vida, simplesmente faça. Porque a gente cria muitos cenários na nossa cabeça, né? E esses cenários é nada mais, nada menos do que a nossa ansiedade, o nosso sistema de defesa do instinto humano querendo nos travar, assim. Eu acho que isso faz parte, é natural, mas eu acho que se eu fosse pensar o quanto essa escolha trouxe de positivo, foram muitas coisas, e isso é muito bom. Mas falando sobre o processo da mudança em si, uma coisa que é muito importante da gente refletir é como as coisas não acontecem de maneira automática, né? Não é porque, eu simplesmente vou tomar essa decisão que as coisas vão acontecer na nossa vida. Eu tinha muito esse pensamento quando eu quis fazer essa mudança, e eu meio que quebrei a cara, sabe? Quebrei a cara e vi que não era bem por aí que as coisas iam acontecendo, né? Foram, às vezes, dias difíceis, né, de chorar mesmo, sozinho.
Mas isso, o tempo que a gente passa nesse processo é um aprendizado muito grande. E é por isso que talvez que eu gosto de trabalhar com audiovisual, sabe? Porque trabalhar com imagem, trabalhar com som, por mais que às vezes a gente não tenha um caminho muito claro, quando a gente grava imagens livremente, a gente consegue construir uma história com aquilo. Apesar de às vezes a gente não ter um roteiro muito bem definido, a gente não ter uma ideia muito bem estruturada, a gente na edição ali a gente consegue fazer uma história com as imagens que a gente tem, através dos cortes, através de um ângulo, através de um detalhe específico. Às vezes a coisa mais simples do mundo que a gente faz pode render uma história muito bonita. Então, a reflexão que eu quero fazer com esse primeiro vídeo de mudança e muito do que a gente faz em relação às escolhas de vida e o que está associado ao que a gente produz de arte é simplesmente testar e se arriscar, sabe? Porque é daí que vai surgir as melhores ideias e resultados. É um estímulo diferente, sabe? Às vezes, claro, o planejamento, as coisas são muito importantes. Eu acho que ter o básico disso nos direciona para algum lugar, mas eu acho que o caminho ele nos mostra um resultado diferente, assim. Eu sei que esse vídeo ele pode estar um pouco meio desconexo em algumas coisas, assim, mas eu só queria propor essa reflexão mesmo sobre mudar, né? Sobre mudar e criar as coisas na vida. E, enfim, vou também deixar aqui abertos nos comentários para quem quiser falar ou compartilhar alguma experiência sobre qualquer coisa e tamo junto. Espero que tenham gostado e deixa o like.